Estamos de volta com Em Pauta, que hoje discute o cenário de avanço da vacinação no interior paulista. Nós recebemos a professora Rejane Grotto, que é da Faculdade de Ciências Agronômicas e responsável pelo Laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. E também o médico especialista em saúde pública e professor aposentado da Faculdade de Medicina, Antônio Luiz Caldas Júnior. No primeiro bloco a gente fez um avanço, um panorama do avanço da Covid no interior de São Paulo, principalmente na cidade de Botucatu, que viveu uma vacinação em massa. Os dados mais recentes da progressão da Covid também se aplicam aqui no município de Bauru, né? Os dados apontam uma ocupação de leitos de UTI abaixo de 50%, uma redução no número, né? Mas ainda assim, na semana, entre os dias 9 e 16 de agosto, foram registrados 755 novos casos. E a nossa equipe conversou com o secretário de Saúde de Bauru, que também é o vice-prefeito do município, para falar um pouquinho sobre o enfrentamento da pandemia na cidade. Vamos ouvir. Nós tivemos um período muito crítico, que foi mais ou menos de abril até junho, julho deste ano, e agora nós estamos passando por um período mais calmo, um período mais tranquilo, com queda do número de casos, as UTIs com vagas, e esperamos que continue assim. Problema que surge a todo momento é, por exemplo, essa nova cepa da variante Delta, que já está no município de Marília, e a experiência que a gente tem é uma cidade próxima. Quando atinge uma cidade como Marília, em pouco tempo nós devemos ter casos aqui em Bauru também. E a gente sabe que essa cepa ela não é tão letal, mas ela tem uma capacidade de transmissão muito grande. Então, hoje, inclusive, eu dei uma entrevista falando sobre isso e falando da preocupação de não seguir o Plano São Paulo, talvez a gente segurar um pouquinho, fazer um pouco diferente do que será feito em São Paulo. Se bem que eles ainda não soltaram, parece que também está havendo uma mudança em São Paulo a respeito de liberar 100% para a população. Na nossa cidade, hoje nós estamos primeira dose já com quase 280 mil pessoas vacinadas. O público-alvo seria basicamente 300 mil pessoas, mas a primeira dose. Segunda dose, nós estamos com mais ou menos 110 mil. E isso significa 1/3 da população, do público-alvo. Quando nós atingimos 70%, 75% com a segunda dose, aí nós poderemos ter uma certa tranquilidade. Aí eu acredito em liberação geral, poderá funcionar tudo 100%, sem distanciamento, vamos dizer assim. Se bem que eu acho que algumas regras vão se perpetuar. Eu não acho que nós vamos voltar a um normal de 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Professores, como a gente pode observar, né, na fala do secretário de Bauru, ele reforça que a variante é uma ameaça, mas ainda há uma situação contraditória aqui no município, né, de não saber se faz essa liberação, se não faz, e a gente não vê isso traduzido em políticas públicas, né, porque é grande a circulação aqui no município. Então eu gostaria de saber de vocês, né, como os municípios, e principalmente o município do porte de Bauru, que recebe gente de toda a região, que vem trabalhar e volta para suas cidades, né, como que a cidade já devia estar agindo em relação as políticas públicas para se preparar, né, para a variante Delta? Bom, nós temos aqui no Brasil, infelizmente desde o início da pandemia, a ausência de uma política nacional, políticas estaduais claras de como nos comportar. Há uma confusão dizendo que, mas isso aí o Supremo proibiu, o governo. Não é verdade. O que o Supremo permitiu é que nós tivéssemos adaptações. Esse é um princípio do SUS, que é a descentralização. O SUS ele é descentralizado, mas nós temos uma política nacional de saúde, que é emanada do Ministério da Saúde, é emanada dos estados, das regiões de saúde que existem. Bauru é sede de uma região de saúde. E aí cada município com a sua adaptação, de acordo com a sua realidade. É um município de 1.000 habitantes, ou é um município de 500 mil habitantes, né? Tem mais fábricas, é mais agricultura, população dispersa, tem que haver uma adaptação. E, infelizmente, nós não temos visto isso.
tem aplicações de regras de uma forma meio automática. Era muito importante que nós tivéssemos, neste momento, um fortalecimento dos sistemas de captação de casos, as tais centrais Covid. Não é momento de desmobilizar central Covid nenhuma, onde uma pessoa, quando tem os primeiros sintomas, e aqui é importante dizer que na variante Delta, ela é capciosa, porque os sintomas são sintomas mais amenos, não são tão graves, se confundem mais com resfriado, não tem aqueles quadros agressivos de tosse, como tinha no início. Então, as pessoas têm que ter esse canal para dizer, estou com dor de garganta há 3 dias. Só isso, não tive mais nada. Segunda etapa, uma vez feito isso, que essa pessoa tivesse acesso rápido ao sistema de saúde, para que pudesse ser feito o diagnóstico rapidamente, o acompanhamento disso, e aí as outras etapas do processo. Nós não podemos estar só lá preocupados. O leito de UTI é importantíssimo. A vaga no hospital é importantíssima, mas o importante é evitar que pessoas adoeçam e, principalmente, que transmitam a doença. Daí as medidas de proteção. E isso é feito por quem? Pela população, espontaneamente, não. Como você bem disse, isso são políticas públicas que tinham que ser pactuadas, no nosso caso aqui, em nível regional. Somos uma região de saúde e essa discussão tinha que estar acontecendo com o conjunto dos municípios, até porque nós temos um trânsito muito grande de pessoas entre os municípios, por questões de trabalho, por questões de educação. Então, eu acho que está faltando ter essa... E isso ser transferido, ser transmitido à população pelos meios de comunicação, às autoridades municipais, às lideranças regionais, os padres, os pastores, os empresários, isso tinha que estar sendo difundido como um pensamento coletivo. Quero dar o exemplo aqui da Nova Zelândia. Lá, a Covid, um caso de Covid, alguém que tosse lá, é um problema do país inteiro. Tem 7 milhões de habitantes. Sabe quantas pessoas morreram até agora lá? 26. Austrália, controladíssimo. Políticas de Estado. A Covid tem que ser um problema do coletivo, do público, e um problema regional, nacional e internacional. Se não tiver coordenação, a gente vai sofrer muito tempo, a economia vai sofrer muito tempo em consequência disso. E com a ampliação das variantes, né, professora Rejane? Na verdade, reforçando isso que o professor Caldas mencionou, a gente também tem uma dificuldade que muitas vezes o indivíduo fala assim, é uma rinite, é uma gripe, demora para procurar o sistema de saúde. Isso é um complicador. E ainda mais agora, com a introdução de novas variantes, é super importante que o indivíduo com síndrome gripal faça o exame para que a gente diagnostique com uma precocidade boa para poder intervir e acompanhar esses indivíduos. Então, isso que as cidades, as prefeituras municipais deveriam fazer. E como o professor Caldas disse, graças ao Sistema Único de Saúde, é que nós temos todo esse respaldo para conseguir acompanhar esses casos, para a gente conseguir ligar diariamente para os infectados, acompanhar realmente. E essas são medidas que os municípios deveriam adotar para a gente ter uma maior segurança. Tá certo, professora. Nós vamos ouvir agora, mais uma vez, a participação da nossa colega Adriana Ribeiro, da Câmara de Botucatu, da TV Câmara de Botucatu, que vai trazer mais uma questão para a gente aqui no programa. Esta minha pergunta tem a ver com o comportamento. A gente tem observado que parte da população imunizada com a primeira dose não tem retornado aos serviços de saúde para receber a segunda dose da vacina. E eu gostaria de saber como essa falsa sensação de proteção ou de segurança pode afetar e impactar no combate à pandemia. Professora Rejane, eu acho importante a gente até se aprofundar no tema que a Adriana trouxe aqui. A gente já falou, né, da importância de completar o ciclo vacinal. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente por que essa necessidade, como é que é esse ciclo vacinal, o que as pessoas que tomam só aquela primeira dose, às vezes tiveram alguma reação, né, e falam, não vou tomar a segunda porque eu estou com medo da dor de cabeça de novo. Eu queria que a senhora explicasse isso e até trazer para a gente, né,
os efeitos de reação da vacina são muito menores do que os perigos da doença, não é? Com certeza. Algumas vacinas, elas dão alguns efeitos colaterais, mas a gente tem que entender que esses efeitos colaterais correspondem às reações de defesa do nosso organismo. Então, isso é normal de acontecer, e 1, 2 dias de efeitos colaterais é muito pouco perto da proteção que essa vacinação traz. Então, mais uma vez, eu reforço que a vacinação, o esquema completo, é muito importante. E a gente solicita para aqueles indivíduos que tomaram uma única dose que retornem aos postos de saúde para completar o esquema vacinal, para que a gente tenha uma proteção. E quando o indivíduo fizer isso, ele tem que lembrar que ele não está protegendo ele exclusivamente, mas as pessoas que convivem com ele dentro da residência, as pessoas que trabalham com ele. Então, é uma questão de proteção coletiva mesmo, é o espírito que a gente tem que ter para enfrentar essa pandemia. Porque se a gente for pensar individualmente, nós não vamos conseguir sair dessa pandemia. Como o professor Caldas já colocou, é imprevisível. Ninguém hoje tem a data precisa ou quando essa pandemia vai acabar. Mas nós temos medidas para tentar controlar ao máximo a disseminação do vírus. Quanto menos o vírus circular, melhor para a saúde coletivamente, e principalmente para proteger a população vulnerável, né, que são os idosos, que são as pessoas com comorbidades. As pessoas se vacinando, elas também estão gerando uma proteção a esses indivíduos que são mais suscetíveis às formas graves da doença. Pegando um pouquinho o gancho dessa fala, né, dos indivíduos mais suscetíveis à doença, recentemente a gente teve a morte do ator Tarcísio Meira, que havia sido imunizado com as 2 doses. E aí reacendeu o debate sobre a eficácia da vacina. Queria saber, professor Caldas, por que as pessoas ainda têm dificuldade, né, de compreender a eficácia, o papel da vacina nesse momento, e passam a discutir casos pontuais como esse do ator? Olha, Leire, essa pergunta é oportuníssima. Infelizmente, muito antes da vacina existir de fato, já havia uma campanha contra ela. Essa campanha, vamos falar claramente, ela se iniciou no próprio governo federal, de desmoralização das vacinas, de desdém, de dizer que vacina dava problema, microchip. Isso vai incorporando ao pensamento das pessoas, que ia mudar o DNA das pessoas, e vai por aí afora. A brincadeira do jacaré, mas ela tem um fundo de verdade. Então, por que as pessoas evitam? A professora já falou, né? A pessoa acaba não tomando a segunda dose da vacina, porque demorou muito tempo. Nós esticamos a segunda dose, no caso da AstraZeneca, porque tinha pouca vacina, não precisava esperar 3 meses. Depois, as reações que a pessoa teve, chega lá para vacinar, não tem vacina, tem uma série de fatores. Agora, essa campanha negativista, ela parece um bando de abutres voando, esperando que uma vítima apresente algum problema e eles possam atacar. Quando tem uma notícia dessas, houve um total desrespeito à pessoa do Tarcísio Meira, à sua família, de se fazer política em cima disso, numa coisa que em medicina existe, pessoas fazem tratamentos, independente de qualquer outra coisa, e vêm a falecer, o que não invalida o tratamento. Um fracasso de um caso de câncer de pele que não foi bem tratado, não vai dizer, abandona que isso aí não tem jeito. Então, isso aí não tem... É como aquele sujeito que diz, ouvi dizer de um cara que estava usando o airbag lá em Goiás, sofreu um acidente e morreu por causa do airbag. Bom, então vou tirar o airbag dos carros. Então, esse caso é muito triste, as pessoas terem explorado. Tarcísio Meira foi uma exceção, uma infeliz exceção àquilo que nós estamos vendo aqui em Botucatu, onde houve uma redução brutal das internações. O nosso hospital aqui está mais ou menos com a ocupação que tinha há 2 meses. Só que antes, 60%, 70% eram de Botucatu. Hoje, esse valor chega a 10%, 15%. Então, o resto são pessoas da região que não receberam tratamento em massa.
Então, é muito importante que as pessoas não deem ouvidos às fake news, aos negacionistas, e acreditem na vacina. A vacina é que vai permitir uma redução muito grande do número de casos e da circulação do vírus. E nós vamos usar a máscara, nós vamos continuar nos distanciando, mas com uma probabilidade menor de pegar o vírus e, como foi bem dito, levar aquelas pessoas mais vulneráveis, os idosos, as pessoas transplantadas com imunodeficiência. Esse é o momento que nós estamos dizendo. É vacina, vacina e proteção. A vacina, ela tem que ser usada. Só pelo fato de se falar em terceira dose, desculpem voltar a esse assunto, mas tá vendo? Não funciona, precisa de terceira dose. Ora, a vacina SAVE, a vacina da difteria, a vacina da coqueluche, que são um sucesso total, a maior delas é a SAVE, toda criança tomava 3 doses, não há problema nenhum de dar terceira. Isso não quer dizer que a vacina não é boa, ela está se mostrando necessária a terceira dose e espero que em breve seja aplicada em toda a nossa população. Mas a prioridade hoje é a primeira dose, que muita gente não tomou, e, sobretudo, a segunda dose, que realmente consolida a imunidade da maioria das pessoas. Eu vou trazer uma outra questão aqui para os professores, que quando a gente pensou esse programa, inclusive, quando estava sendo produzido, não havia, já se falava da variante Delta, mas ela não estava tão incisiva, estava longe da gente ainda, né? Isso mostra como essa doença ela é mutante no sentido de como atinge também a sociedade, não só do vírus, mas sim de como ela afeta a população de uma maneira geral. A gente ouviu agora há pouco o secretário de Saúde de Bauru dizendo que estavam ainda estudando se iriam seguir o Plano São Paulo para a retomada total das atividades. Depois da gravação, isso já mudou, vai seguir o Plano São Paulo, Bauru deve atingir a ocupação máxima de todos os estabelecimentos, ou seja, o comércio volta a atender com capacidade total, num horário liberado, não há mais restrição de horário, apenas algumas restrições pontuais com presença de torcida em estádios. Isso, no dia da gravação, é isso que está. Como eu disse, é mutante, amanhã pode estar diferente. Eu gostaria de entender a visão do professor Caldas, da professora Rejane, com relação a essa retomada total. Diante dessa variante Delta, né? A gente viu que em alguns momentos da pandemia, desde o início dela em 2020, os governos acertaram e erraram. Eram sucessivos erros, às vezes acertos, voltavam a errar, depois acertavam. Agora, na visão de especialistas, de cientistas que vocês são, é um acerto retomar 100% de todas as atividades religiosas, comerciais, esportivas, nesse momento de uma introdução de uma variante que ainda é um pouco desconhecida? Bom, com base nos dados que nós temos, a retomada, ela deve ser feita de forma gradual e sempre pensando que pode ter um retrocesso. Então, por exemplo, com a introdução dessas variantes, esse 100% de retomada me parece arriscado nesse momento. Então, lógico, a economia tem que funcionar, mas sistemas de rodízio, a cautela, o controle de indivíduos dentro dos estabelecimentos para evitar aglomerações, e a gente tem que ter sempre na cabeça que a qualquer momento nós podemos ter um retorno, ou seja, um retrocesso, dependendo da situação epidemiológica do país e das cidades individuais, porque nós podemos ter situações diferentes em municípios diferentes. Então, isso é uma coisa que o poder público e a Secretaria de Saúde tem que levar em consideração quando se fala em retomada. Eu tenho uma opinião bastante semelhante da professora Rejane. Eu acho que houve um erro aí, um erro grave, que está sendo criticado não por mim, está sendo criticada a Sociedade Paulista de Infectologia, lançou um documento criticando essa postura do governo estadual, né? E ontem um grupo importante de professores, de cientistas, que compunham o Comitê de Contingência da Covid no estado de São Paulo, e que foi reformulado, esses professores hoje estão fora do comitê, também se manifestou. Então, eu acho que não é o momento adequado. Nós temos que dar prioridade para a saúde e para a economia. Sabe como eu protejo uma pequena loja,
que a pessoa vive daquilo, não é só, vamos fechar a loja, não. É fazendo com que aquela loja se pratique as medidas de proteção, que o freguês que vá lá não vá com a família inteira, que ele evite esses contatos desnecessários. É isso que nós tínhamos que refinar, desculpe, e o governo do Estado, os governos municipais, dialogarem mais com a população, falar isso de maneira franca. O artigo que foi publicado por esse grupo de professores fala uma expressão muito importante, que é o triunfalismo. Nós acharmos que tudo isso está se resolvendo, que tudo isso já está resolvido, quando de fato não está. O momento é de bastante responsabilidade e cautela. E cautela. Esses países que eu mencionei, que têm pouquíssima Covid, estão com a economia muito bem, obrigado. Não tem caso de Covid e a economia andando. Por quê? Unidade de ação. A própria China, Wuhan, todo aquele carnaval em Wuhan, foram para lá 60 mil voluntários em janeiro do outro ano. 10 mil eram médicos. Wuhan voltou à vida normal. Isso aparece todo dia na TV. Não virou um esculacho, não. Medidas rigorosas de controle e a vida voltou à normalidade. É isso que nós precisamos também no Brasil. E não esconder a pandemia e achar que está tudo resolvido. E, professor Caldas, a gente teria essas condições, né, de estar com uma situação econômica muito melhor se todo o sistema de mobilização do SUS para vacinação tivesse, né, sido iniciado logo no início que as vacinas começaram, né, a ser vendidas, a ser entregues aos países. Então, eu gostaria também que o senhor comentasse, né, em que ponto esse atraso da vacinação e essa falta de uso de uma rede que estava tão consolidada aqui no nosso país de vacinação, atrasou esse momento e também vem prejudicando tanto a economia quanto a retomada das atividades. Nós estamos no Brasil com quase 600 mil mortes e a quase totalidade, desculpe, a grande maioria delas, não a quase totalidade, a grande maioria delas, aconteceu agora em 2021, todo mundo sabe disso, quando a vacina já estava disponível. O Brasil tem o maior programa de imunizações do mundo. Isso não é conversa de brasileiro, isso é reconhecimento internacional, porque nós temos aqui o SUS. Estados Unidos tem a melhor medicina do mundo, mas não tem um sistema de saúde público como nós temos. Tá? Nós temos o SUS. Pegar municípios aqui, município de Botucatu tem 20 e tantos postos de saúde, Bauru tem lá 30, 40, 50, não sei exatamente. Qualquer pequeno município, nós temos o SUS instalado no país inteiro, nas zonas mais remotas do país, e temos uma cadeia de frio, de geladeiras, de conservação de vacina, pessoas aptas a fazer a vacinação. Aquilo que aconteceu em Botucatu num único dia, foi vacinar 70% da população, nós podíamos fazer tranquilamente em uma semana, 10, 15, 20 dias, no Brasil inteiro. Bastava que para isso nós tivéssemos a vacina. E nós tínhamos que ter produzido as vacinas. Nós temos aqui a Fiocruz, temos aqui o Butantan e outros institutos pelo Brasil afora, que poderiam, no devido momento e com o devido apoio, aporte financeiro, especialmente do Ministério da Saúde, ter salvo centenas de milhares de vidas no nosso país. Infelizmente, isso não aconteceu e agora nós estamos pagando um preço elevado por esse atraso. Mas nós tínhamos tido capacidade, no plano político, não é só as pessoas que não... Por isso que eu volto a dizer, a culpa não é de quem não foi tomar a segunda dose, ele tem que tomar. Mas houve um problema maior que nós não podemos deixar de lado. Tá certo, professores. Em nome da equipe da TV Câmara de Bauru, TV e Rádio Câmara de Bauru, da TV Câmara de Botucatu e também da TV Unesp, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Professor Caldas, que agora está aposentado, mas viveu a vida profissional voltado à saúde pública, e também a professora Rejane, que é responsável por um dos laboratórios mais importantes do Brasil na questão de detecção dos casos. Em Botucatu foi pioneiro, né, na detecção dos casos, que também é muito importante nesse conjunto de saúde pública. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa com a gente. Muito obrigada, foi um prazer participar e deixo aqui uma mensagem para que a população
tome mesmo as vacinas, complete o esquema vacinal, para que a gente possa conseguir vencer essa pandemia em conjunto, no coletivo. Eu também agradeço, faço minhas palavras da professora e quero aproveitar esses segundos finais para fazer um elogio à Unesp. A professora Rejane está participando de um projeto, e a Unesp aqui de Botucatu, e a Unesp como um todo, de grande alcance, que é uma coisa que é importantíssima a gente saber qual é o vírus que está circulando. Então, enaltecer o papel que a ciência e que a universidade tem no combate a essa doença. Obscurantismo não, ciência sim, e parabéns à Unesp, à nossa reitoria, pelo papel importante que vem desempenhando no combate a esse mal. E um abraço muito grande a vocês, André, Leire e professora Rejane. Muito obrigado. Muito obrigada, professores. O Em Pauta está chegando ao fim, mas você pode rever esta e outras edições no canal do YouTube das 3 emissoras. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.